Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paloma Saldanha e hoje é uma daquelas conversas que a gente precisa ter, mas querendo ou não, a gente vai postergando, porque o corre-corre da nossa vida não permite essa troca, né? Então, o que eu quero então para vocês é convidar vocês a participar pelo chat aqui do YouTube, que vocês possam utilizá-lo da melhor maneira possível, trazendo perguntas para a gente, para que a gente possa conversar cada vez mais, porque hoje o tema é pandemia, tecnologia e adolescência. E para manter essa nossa natureza multidisciplinar, que a Placa-Mãe sempre teve, a gente vai convidar, a gente vai ter uma conversa com uma psicóloga, uma pedagoga, uma mãe e, com toda certeza, com um adolescente, né? A gente sabe que as realidades são diversas, são plurais, a gente não tem como abranger todas as realidades, mas dá para entender um pouquinho se a gente consegue escutar vários locais de fala. Então, vem para cá, deixa eu puxar aqui, só um pouquinho. Vem para cá, Tereza Cavalcante, que é mãe, né? Está aqui com a gente representando o papel de mãe, que é mãe de Camila, mãe de Igor, Camila com 15, Igor com 9, né? Psicóloga organizacional e aprendendo, como ela mesma colocou, a cada dia a ser mãe com os filhos dela. Vem para cá também Camila, que é a nossa adolescente, né? Adolescente de 15 anos, é filha de Tereza, então está aqui com o consentimento da mãe, certo? Vamos chamar a nossa querida pedagoga Catarina Gonçalves, que é pedagoga, mestre, doutora em educação, professora da Universidade Federal de Pernambuco, onde ela pesquisa sobre violência, conflitos e desenvolvimento moral na escola. É membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação Humana e Representações e Identidades. Bem-vinda, Catarina. E vamos chamar agora o nosso lado do psicólogo, né, que é a nossa querida Priscila Quaresma, psicóloga, mestre em educação, especialista em psicopedagogia e em intervenções de psicologia da educação. Ela também é atuante na clínica e na área educacional. Gente, sejam muito bem-vindas. Podem ativar aí os microfones de vocês. Obrigada, Paloma. Boa noite. Muito bom. Boa noite, muito bom ter vocês aqui. Como eu falei, a gente sempre precisa manter esse diálogo multidisciplinar, né, plural, para que a gente possa entender de alguma forma o que está no nosso contexto. E aí, como a gente sabe, todas as conversas que a Placa-Mãe proporciona, e hoje é pandemia, tecnologia, adolescência, a gente sempre tenta basear em perguntas para tentar tirar o máximo possível de profissionais que estão na área, que trabalham com isso, mas também de pessoas que estão vivenciando no sentido do local, né? Adolescente, por exemplo, a mãe da adolescente. Isso é muito, muito importante para a gente. Então, só para dizer um pouquinho como é que vai ser a nossa conversa hoje para quem está assistindo, nós teremos aqui 4 perguntas, tá? Essas perguntas vão ser feitas e as pessoas que estão aqui, né, Tereza, Camila, Priscila, Catarina, vão responder dentro dos seus locais de fala. Tereza enquanto mãe, Camila enquanto adolescente, Priscila enquanto psicóloga e Catarina enquanto pedagoga. Isso não significa que tanto Catarina como Priscila e Tereza não possam sair um pouquinho dos seus locais e em outro local de fala, né? Porque Catarina também é mãe, Tereza também é psicóloga. Priscila, você é mãe também, não? Não. Mas é tia? Sim. Isso, pronto. Então, também tem um local de fala de tia, né? Camila aqui é a principal, né? O nosso objeto de estudo, que é a adolescente. De tentar entender, Camila, o seu dia a dia, o seu mundo, o que é que está acontecendo, viu? E só você pode dizer isso para a gente. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta que a gente tem seria: o que significa a pandemia para a família e para o adolescente? A gente queria entender um pouquinho como as famílias e principalmente os adolescentes estão percebendo essa pandemia e como é que ela está modificando o cotidiano dessas relações familiares, né? Então, o que que seria, por exemplo, Priscila, ser uma adolescente na pandemia? Eu não vou nem perguntar primeiro a Camila, que eu quero ver depois, de tudo que a gente passar, eu quero ver depois a opinião dela. Mas, do ponto de vista psicológico, o que é isso, né? O que é que significa isso para a gente? Então, a pandemia veio para ressignificar, né, nossas relações, principalmente entre os familiares. Ficamos aí à mercê de entrar em contato com situações da nossa vida pessoal que não dávamos conta por conta da correria do dia a dia. E hoje, nesse processo de pandemia,
as famílias acabam entrando diretamente em, né? E aí é quando entram a necessidade de ressignificar as relações entre mães e filhos, fazer novos acordos, novos combinados para redefinir essas regras entre eles. Perfeito, perfeito. E, Catarina, como é que a gente visualiza isso dentro da tua área? Eu fico pensando primeiro, né, falando assim, a pergunta é o que significa a pandemia para a família. E a gente tem no Brasil milhares de modelos de família, variadas constituições familiares. Eu penso que para cada um desses, né, desses formatos, a pandemia ela chega numa situação diferente. Né? Então, a gente tem as camadas periféricas, que as pessoas já viviam muito aglomeradas em casas muito pequenas, né? Então já experimentavam um pouco dessa sensação que as classes médias, né, começaram a experimentar na pandemia, né, de muita gente num lugar só, né? Então a gente tem essas mães que precisaram continuar no trabalho, né? Porque a periferia ela não teve muita oportunidade, por exemplo, do home office, né, de outras atividades que as classes médias, obviamente, com algumas profissões isso não foi possível, mas com outras tantas, né, como o meu caso, que sou professor, isso foi possível. Então, a gente tem variados contextos. Né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, nos contextos da classe média, eu penso que houve uma ressignificação imensa, porque a gente vinha num movimento de distanciamento familiar. Né? As pessoas constituem a mesma família, mas o primeiro movimento que a gente viu, que ficou muito evidente nessa camada específica, diante da pandemia, era uma ausência de intimidade em relação à própria família, né? Então, discursos de mães do tipo, nossa, ele está comendo muito, né? E aí, muitas vezes, será que ele estava só comendo muito mais por conta da pandemia? Ou será que ele já comia muito e a gente nem percebia, né? Ai, como essa criança dá trabalho, como esse menino dá trabalho, né? No começo da pandemia, algo que me chamou muita atenção foram sucessivos áudios, que depois eles foram, né, caindo no ostracismo, mas sucessivos áudios de pessoas dizendo assim, eu não sou mãe, eu não sou a professora, eu não vou ensinar tarefa, eu dou logo uma chinelada, umas coisas assim, muito bizarras, o que me chamava muita atenção eram áudios que se propunham a ser humorísticos, né, engraçados até, e eu não conseguia achar graça nenhuma, porque, veja, de fato nós não somos, né, professores dos nossos filhos, nem eu mesma que sou professora dos meus filhos, mas a educação é dever de todos, né, direito de todos, e dever do Estado e da família. A família também precisa, né? Então, num contexto inicial de pandemia, pelo menos para mim, o que ficou muito evidente foram algumas organizações das famílias, sobretudo de classe média, em que a gente precisou reocupar um espaço que não deveria jamais ter deixado de ser ocupado, né? De responsabilização, de implicação, de construção da intimidade. Então, todo esse discurso de que as crianças dão muito trabalho, os adolescentes dão muito trabalho, isso para mim foi um pouco assustador, no momento inicial da pandemia, ele ter ficado tão evidente, porque a gente veio descobrir agora, né, que as crianças e os adolescentes dão trabalho, né, os filhos dão trabalho, sim, né, dão trabalho porque eles precisam de um cuidado e de uma educação, né, que a gente tem que assumir quando a gente escolhe ser pai e ser mãe. Então, esse aspecto da pandemia é algo que a gente precisa rever nas próprias organizações familiares e nas nossas estruturações, no sentido de que as implicações e as responsabilizações, elas são compartilhadas. Então, com o homeschooling, né, que foi necessário no começo, integralmente a aula remota, esse desespero das famílias foi algo muito sintomático, que eu acho que a gente vai precisar repensar, porque ele diz mais do só, além do eu não sei ensinar, né? Ele diz algo também desse eu não sei ensinar, mas esse lugar não é meu, e aí como é que a gente lida com essas reconfigurações dessas relações pais e filhos que ficaram tão evidentes? Então, penso um pouco por aí. Perfeito, perfeito. Me lembrei de várias falas nos grupos de WhatsApp dos pais, né? Pais, mães e responsáveis, várias discussões sobre a falta de parceria, inclusive com a própria escola, né? Porque isso não é uma coisa que aconteceu só para a gente, família, é uma coisa que aconteceu para toda uma estrutura, né? Então, enfim.
Tereza, me diga, Tereza, como é, o que foi que mudou aí? O que é que aconteceu? O que é que significa isso aí para você? Um momento realmente de muita mudança, né? E, assim, de testar. Eu acho que, como mãe, na cadeira de mãe, acho que foi de um teste. E, assim, óbvio que existiram muitas mudanças, principalmente as mudanças estruturais mesmo, né? Sim. Então, a necessidade de ter, desde de uma velocidade maior em relação à parte de internet, a estrutura mesmo de computadores ou tablets disso, né, que assim já existia, mas não, inclusive não na quantidade necessária, porque além de Camila, eu também sou mãe de Igor, que tem 9 anos, e o desafio de também, assim, colocar essa responsabilidade, né, de, sem preparação, porque eu acho que isso é o que foi mais difícil, porque como brasileira, como mulher brasileira, nordestina, eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, mas é você fechar uma chave assim, a partir de amanhã você é home office, a partir de amanhã você não tem mais a escola e vai passar tudo a ser virtual. Então, desde a mudança estrutural a tudo. Hoje na cadeira, eu estou falando na cadeira de mãe, né? E é óbvio que existiram os momentos difíceis, mas quando eu falo do teste, é porque para minha família, para minha estrutura familiar, né? Eu acho que foi um teste, sim, para ver o quanto que a gente estava em sintonia, o quanto que a gente estava no equilíbrio mesmo, quando eu falo da estabilidade emocional, né? Porque era um momento lá atrás, quando eu falo de um certo passado, porque eu me remeto a março do ano passado, né? Quando fala da pandemia, assim, de uma forma mais pesada. Então, o fato do equilíbrio, da estabilidade que existe na família, né, na minha família, o equilíbrio emocional dos filhos, eu acho que isso foram facilitadores para que a gente conseguisse, inclusive, assim, ter forças, né, para superar um momento que a gente não sabia, um momento realmente de muita incerteza. E assim, acho que em linhas gerais, essa é a minha contribuição, assim, do quanto que foi esse primeiro momento. E aí acho que Camila vai trazer exatamente assim, ela, como essa adolescente, né, que teve todo esse impacto, como é que foi, porque uma coisa tendo suporte de mãe, tendo suporte de pai, e a gente buscar esse suporte estrutural, mas viver de verdade, assim, como adolescente, foi ela quem viveu isso, e eu acho que vai ser bem enriquecedor, né, trazer essa contribuição dela e esse lado de vivência que ela teve, que exigiu uma maturidade que nem não estava se preparando, não existia uma preparação já para isso, né, você vai ter que ter uma resposta, e esse não, na minha percepção, eu acho que a gente conseguiu passar bem, mas é a minha percepção como mãe de ser uma pessoa otimista. Vamos ouvi-la para ver, né? Sempre otimista, né, Tereza? Sempre. Não Sim, pode, não pode sim. baixar a guarda nunca, de De jeito nenhum. forma alguma, Paloma. E aí, Camila, me conta. Me conta isso. Ai, assim, é um momento que, como a gente nunca viveu nada assim, né, muito novo, então foi tudo muito diferente e tudo muito, muito estranho pra gente, principalmente assim, a falta da escola, perceber como ir para a escola presencial, encontrar todo mundo, ter o contato, tanto com amigos como professores, realmente faz muita falta, muita falta. É muito difícil, porque não tem comparação, né? Você ir presencial e estar com aquele monte de gente, aquele povo correndo e falando, todo mundo falando junto, uma gritaria, uma confusão. É assim, a gente sente falta disso, sente falta de ter realmente o contato com o professor. É difícil. Então, para a gente, assim, especificamente falando sobre escola,
E dia a dia, realmente, a gente sofreu bastante e foi realmente um caos. Agora que está melhorando, né? Mas no começo foi bem complicado. Tu achas que isso prejudicou de alguma forma, Camila, o teu ser adolescente, de fazer as Eu coisas que acho você gosta que de fazer? com certeza, porque assim, a gente foi muito tempo realmente em casa, trancado, sem sair, ter contato com ninguém. Então, de falar com as pessoas, se relacionar, realmente foi assim, é bem difícil. Tanto é que voltar aos poucos é um pouco estranho, sabe? É um pouco tipo, você fica, meu Deus, é estranho um pouco. Eu fico tenso, não sei vocês, mas assim, vou fazer feira, né? Fazer um supermercado, e aí vou sair, eu já fico meio assim, não chega muito perto de mim, né? Vou pegar, eu já É, fico meio assim, não, é, pode ir mais pra lá um pouquinho e tal, não precisa. Pelo menos, eu sou assim, né? Não sei como é que vocês estão por aí, mas o lado de cá tá bem assustado ainda, assim. A gente Sim. precisa sair de casa, né? Mas É, e é, como é um, que foi esse. Ui, desculpa, Priscila, fala. a Camila falando e eu lembrando de alguns relatos que eu escuto no consultório, né? Muitos adolescentes estão com essa empreitada no sentido de como é que eu vou socializar agora? Como é que eu vou continuar com meus amigos, as conversas, os encontros? E eu acho que foi uma grande sacada aí dos próprios adolescentes que conseguir uma ponte para fazer essas socializações, né, acontecer de alguma forma. Então, as redes sociais ajudaram bastante. muito, ajudou muito. É um marco. A interação social para o adolescente é um marco da fase. Então, o quanto, né, quando Camila fala assim, como foi difícil e como eu senti falta do barulho da escola, é exatamente isso. Né? Nós adultos sentimos, imaginem, os adolescentes que necessitam, no seu desenvolvimento, estar em sociedade para desenvolver da melhor forma possível. Então, faz muita diferença, viu, Camila? Para a gente Tá. também, enquanto adultos. Verdade. E falando em redes sociais, Camila, quais são as redes sociais assim que você mais curte? Que eu preciso entender, porque eu Instagram. tirei onda agora com aquele vídeo do Eu Sou Jovem, eu preciso entender quais são as redes sociais que os jovens estão utilizando, porque minha filha disse que eu não sou jovem, né? Já saiu uma dessa aqui em casa. E aí, Camila? Instagram, assim, inclusive para realmente falar e ter contato, Instagram, com certeza, porque assim também tiveram muitas atualizações, né, para facilitar esse meio para a gente conseguir se comunicar com pessoas. Então, muitos aplicativos tiveram atualizações e também facilitaram esse acesso, né? Instagram, por exemplo, realmente ajudou muito. E algum aplicativo de mensagem, WhatsApp, ou vocês usam algum WhatsApp, outro? WhatsApp. Perfeito. Bom, vou botar aqui, tem um comentário. Oi, Tereza. O Paloma é só um complemento, né? Como mãe, também eu acho que a Catarina trouxe um pouco disso, mas no meu caso foi de uma forma positiva, porque eu sempre, o home office, como eu sempre tinha o meu trabalho, saía e voltava à noite, então esse acompanhar os meninos, óbvio que existem todas as questões, né, que a gente viveu de home office, dos atrapalhos, de entrar em lives, né, de filhos, porque eu tenho Camila e tenho Igor, de 9 anos, mas, por outro lado, assim, como mãe, eu pude participar da rotina, sabe? E isso fez a diferença, assim, de acompanhar coisas que eu não tinha oportunidade, à medida que foi melhorando a pandemia, até o levar em algum canto, que eu não tinha essa possibilidade, essa questão para a gente não ter também um cenário de que a pandemia ela só está trazendo um cenário muito negativo. Como mãe, eu também tive esse outro lado, sabe, de deixar em algum lugar, quando houve já um pouco essa liberdade, né? A gente ainda está de uma forma muito restrita, com muito cuidado, mas dentro desse cuidado, quando existia alguma possibilidade de alguma diversão, alguma coisa com muita restrição, o fato de levar e buscar, e de algumas coisas que eu pude fazer, que antes
a não flexibilidade do trabalho não permitia, então isso é algo que contribuiu, sabe? Que foi bom, para mim foi positivo. Conexão, que essa eu acho conexão. Que é essencial, né? Sim. É essencial para toda e qualquer relação. Eu aprendi isso com Catarina. É essencial. Eu precisava me conectar. Ela acho que ela nem sabe, mas eu precisava me conectar com os meus filhos, né? Fazer, meu Deus, o que eu preciso fazer quando eles eram pequenininhos, né? Porque a gente tem aquela conexão natural que vai, né? Querendo ou não, algumas pessoas não têm. Mas às vezes tem essa conexão natural com a criança. Mas quando você deixa um pouquinho a sua criança de lado, né? Você termina não entrando no mundo da criança, do adolescente, e aí termina realmente quebrando essa conexão. E que eu acho que, de fato, essa conexão até com os outros. E até essa conexão com os outros, eu acho que o fato desse distanciamento, a partir do momento que tem a oportunidade, eu acho que ele foi mais rico, sabe? O investimento desse tempo, por exemplo, com o pai de um amigo, com o pai de uma amiga, eu acho que esse contato, ele ficou mais... não é de uma forma mais comprometida, porque a palavra não é essa, mas eu acho que ele ficou mais rico mesmo, sabe? De você estar ali e não estar naquela correria de só deixar ou ir buscar, sabe? Perfeito. Eu acho que a gente aproveitou mais esse contato social, inclusive. Perfeito. Deixa eu botar aqui uma mensagem que Vinícius Dantas colocou aqui para a gente no chat. Ó. Ele colocou assim, ó. Ele é pai de 2 adolescentes, ficou surpreso com o equilíbrio deles, mas sentiu dificuldades em conciliar a manutenção dos estudos, o que é importante, com respeito ao limite emocional deles nesse contexto. E aí, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Essa é uma questão que me inquieta muito durante a pandemia, né, que é o meu foco, que é a escola, que é a educação das crianças, né? O que é que eu observo, né, e o que é que eu penso? Na verdade, Paloma, assim, o que os dados de pesquisa têm mostrado para a gente é que, embora as crianças e os adolescentes eles sejam os menos acometidos, né, pela pandemia, do ponto de vista da doença, especificamente falando, eles são os mais acometidos pelos efeitos secundários das doenças, né? Então, a gente vai ter efeitos de diversas ordens. Então, por exemplo, muitos adolescentes, sobretudo de camadas mais periféricas, que as mães não estão em home office e que precisavam trabalhar o dia inteiro e eles ficaram sem escola, né? Sem a escola física, porque a escola física ela não é só desenvolvimento cognitivo, né? A escola é espaço social, relacional, a escola é fundamental para a vida humana, né? Como a gente tem hoje a nossa organização social. Então, muitos adolescentes envolvidos em com uso de drogas, né? A gente tem muitas crianças e muitos adolescentes acometidos dos efeitos emocionais da pandemia, né? Fobia, transtornos emocionais, dificuldades de sono, dificuldades com alimentação, maior dependência dos pais, que esse foi um efeito muito interessante de uma pesquisa praticada pelo Comitê Ciência pela Infância, né, mostrando as crianças mais dependentes dos pais, o que é natural, porque, diferentemente de nós, quando adultos, né, quando nós perdemos alguém, a gente perde alguém que a gente ama. As crianças e os adolescentes, quando eles perdem alguém que eles amam e que eles precisam. Então, a sensação de desamparo é muito difícil de você lidar. Então, a pandemia para as crianças e para os adolescentes, ela trouxe esse efeito secundário do desamparo, né? Como é que eu vou ficar, né, diante desse contexto? Então, o que é que eu penso, né? E o que é que eu tenho trazido para minha casa, para minha vida, mãe de 3, para organizar, né? Eu acho que esse não é o momento da gente focar em superabilidades, nem da gente criar grandes expectativas. Eu penso que a lógica desse momento é o menos é mais. Os efeitos dos prejuízos cognitivos que a gente tem na pandemia, eles vão ser em algum momento sanados, né? Eu penso, inclusive, que é o momento da gente repensar algumas lógicas que a gente vinha instaurando, muito adoecedoras na humanidade, né? Tudo tem que ter uma finalidade, tudo tem que desenvolver uma competência, tudo tem que ter um resultado prático, né? Acho muito interessante. Até a própria brincadeira, que é algo tão inerente à nossa cultura, a própria condição de infância, as pessoas ficam dizendo, eu comprei esse brinquedo porque ensina aquilo, eu comprei esse brinquedo porque ensina aquilo. Se comprou um brinquedo que ensina alguma coisa, já deixou de ser brinquedo, né? Brinquedo pedagógico, para dar na escola, né? Brincar, não precisa brincar para nada, mas a gente brinca para brincar mesmo. Qual é o objetivo de brincar? Brincar. É esse o objetivo. Perfeito. O desenho animado tem que ensinar, tem que ser Dora Aventureira lá ensinando a falar inglês. Entretenimento não precisa ser educativo. Então,
Acho que a gente vinha nesse movimento de muita angústia, que é fruto desse próprio neoliberalismo, né, que a gente vive, de muita expectativa, de muitas competências que precisam ser construídas por essa infância e por essa juventude. A pandemia chega e diz assim, opa, né, as coisas não saem mais agora como a gente planejou. E muitos pais começaram a se angustiar demais, porque as perdas que eles estão tendo, né? Eles estão perdendo, obviamente, mas eles estão ganhando, que é o que a Tereza também trouxe, né? Há crianças e adolescentes, por exemplo, que aprenderam a cozinhar na pandemia. O meu filho aprendeu a andar de bicicleta. Então, tem coisas que foram possíveis de serem vividas em família que não teriam sido possíveis se não tivesse a pandemia. Eles estão aprendendo a enfrentar um luto, que é dificílimo, um luto, né, consecutivo, porque não é uma coisa esporádica, mas na pandemia, um luto consecutivo. Eles estão aprendendo a enfrentar perdas, veja, né? É diferente eu ficar... A gente tem que entender que o tempo da criança e do adolescente é diferente do tempo do adulto, né? Então, por exemplo, quando eu fico 1 ano em casa, eu estou 1 ano em casa. Quando o meu filho de 3 anos fica 1 ano em casa, ele está 1/3 da vida dele em casa. Então, a gente tem que entender que o tempo da criança e do adolescente não é igual ao tempo do adulto. Né? Uma criança de 10 anos, ela está 10% da vida dela. É a mesma coisa eu ter ficado 4 anos em casa. Então, vejam que tem todo um impacto. Eu acho que, assim, o que eu tenho defendido é que o desenvolvimento, né, da saúde emocional agora tem que ser a prioridade. É óbvio que a gente não pode abandonar a escola, porque os estudos têm mostrado também que crianças e adolescentes que ficam muito tempo afastados da escola, eles têm, inclusive, perdas de habilidades que já tinham sido consolidadas. Essa escola precisa ser do jeito que ela pode ser, né? Ela precisa estar na casa, sendo remota, ela tem que ser presencial, quando der para ser. A escola vai se organizando como pode, mas eu penso que a gente precisa reajustar as nossas expectativas de desempenho. Perfeito. Agora, não é uma... Catarina. Sim, Tereza. E além disso que você traz, eu acho que assim, o desafio para a gente, né, aí como mãe, eu acho que foi buscar onde ajudar esse adolescente a encontrar o equilíbrio, sabe? Muito do que Vinícius traz, né, dessa preocupação que a gente tem mesmo do inseguro e do novo. E no nosso caso, né, em especial, eu e Camila, a gente tinha um compromisso de meio de tarde, a gente mora em casa, tem a oportunidade de morar em casa no condomínio, e a gente fazia no meio da tarde um passeio, mesmo de máscara, mas a gente, assim, a natureza ajudou muito, sabe? Então, a gente buscava, por exemplo, nessa tarde, fazer alguma coisa, por exemplo, ou buscar frutas, andar nesse condomínio e respirar, sabe? Sair um pouco do trabalho, sair um pouco da atividade escolar e olhar mesmo, aproveitar essa oportunidade desse campo, desse local que a gente está, e a gente voltava, isso fazia uma diferença. E se Camila, inclusive, quiser trazer, né, a diferença que isso trazia, né, o benefício que isso foi fazendo para ela, porque o que você trouxe é bem verdade, assim, a insegurança, né, porque existia o medo, né, quando eu falo, porque a gente já está de uma forma muito mais trabalhada com todas as incertezas, mas com certeza de uma forma mais amadurecida. Mas o ano passado, por exemplo, é muito medo, porque além do novo tinha o receio da perda, né? Então essa insegurança deles, eu senti como mãe, o pai sentiu como pai, dessa insegurança e da necessidade de a gente estar muito presente, né? E presente fisicamente, para que eles pudessem ver. Então, essa parada parecia simples, mas era como se isso reabastecia, sabe? No outro dia, daqui a pouco já está na hora da gente dar a volta e da respirar, sabe? Então, isso fez a diferença e ajudou muito na nossa família, né? Isso, Tereza. E aí, quando você coloca esse contato né, do vulnerável, do subjetivo, que é o que significa a morte para a gente na sociedade. A gente não tem, isso é comprovado em pesquisas, que o ser humano ele não tem nenhuma estruturação para conseguir, de alguma forma, da melhor forma possível, se então, é muito complexo você ter a morte ali tão próximo e você ficar naquela expectativa. Como é que vai ser? Será que eu vou perder alguém?
E aí é que vem quando o Catarina fala as questões das fobias, né? A ansiedade, ela aumentou o número, né, de pessoas adoecidas com transtorno de ansiedade e os outros transtornos afins na sociedade por conta desse período, né? A morte de alguém ali muito próximo. Você, em um certo período do processo da pandemia, você escutava casos distantes. E hoje, quantas e quantas pessoas próximas do seu ciclo social, infelizmente, faleceram, né? Foram vítimas do Covid-19. Então, isso acaba impactando. Outro ponto que eu achei bem interessante quando a gente estava aí conversando sobre essa questão das redes sociais, ter um cuidado, né, quanto família, quanto mãe, quanto adolescente, de não passar, de não perder, na verdade, a sua personalidade nessas redes. Você acaba se estruturando um perfil que não é você mesmo. Eu li um artigo de uma mãe que a filha adolescente virou blogueira e ela cancelou todas as redes sociais da filha, os fã-clubes, né, procurando saber como é que ela estava, o que tinha acontecido, e a mãe fez um post dizendo que aquela pessoa que foi criada ali nas redes sociais não era a filha dela. E por isso, ela tomou a iniciativa, né, de cancelar todas as redes sociais. E aí ela mandou a filha um contato à natureza, né, Tereza, como você falou, você utilizou esse meio com Camila, me remeteu a esse artigo, né, a essa postagem dessa mãe. Então, a gente precisa também ter um cuidado. Aí, quando a gente fala assim, buscar o limite, que limite é esse? O limite, ele é muito difícil de ser encontrado. Então, o limite vai depender muito do contexto de cada família. Entre mãe, filhos, entre pai e filhos, como harmonizar isso da melhor forma possível. E aí eu resgato um pouquinho do que eu falei, de ressignificar, de rever, né, todos os combinados no meio social familiar. Perfeito, Priscila. Acho que as falas se complementaram e segue, inclusive, para a próxima pergunta da gente. Mas antes de entrar nessa próxima pergunta, que eu acho que também vai encaixar, Camila, eu vou te perguntar o seguinte. Você falou muito que as redes sociais ajudaram bastante, né, para que vocês continuassem conversando. Mas você acha que isso mudou de alguma forma a tua relação com as tuas amizades ou foi mais difícil para você conhecer novas pessoas ou não? Ou você se manteve num grupo específico? Como é que mudou alguma coisa? Como é que foi isso? Me conta. Assim, para mim, eu prefiro de ter o contato físico. Realmente, eu gosto de conversar pessoalmente, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conhecer as pessoas, até para ver a expressão e tal, ter uma noção, sabe? E realmente, quando a gente fica dependente de alguma plataforma, como um Instagram, um WhatsApp, abre muitas portas para a gente, porque a gente consegue conversar realmente com pessoas de lugares diferentes. E como eu estou morando aqui, em aldeia, então eu consigo manter contato com minhas amigas de Recife, meus amigos de Recife. Eu realmente não perdi contato por causa disso, sabe? Mas eu acho que realmente faz falta esse contato físico, eu acho. Mas não tem nem o que falar, que agora realmente não tem motivo para a gente, tipo assim, parar de falar porque não tem um meio, por exemplo. Realmente, tem pessoas que não têm como falar, né, por essas plataformas, mas já que a gente consegue ter esse privilégio de ter esse acesso, realmente é uma coisa que facilitou bastante. Que bom, Camila, que você vê isso realmente como um privilégio e consegue ter essa visão de Sim, que tem algumas camadas que não têm esse acesso, né? com Isso é muito certeza. importante, viu? Parabéns a Com você, a sua certeza. mãe e a sua família como um todo, na verdade, viu? Obrigada. Deixa eu passar então aqui para a nossa segunda pergunta, que na verdade já meio que entrou aqui, né? Que é em relação ao uso da tecnologia, né? Como é que é esse uso da tecnologia antes, durante e aí num depois que a gente não sabe quando é que vai ser, né? Mas o É. antes e durante a gente tem já uma noção. Mas qual é a perspectiva então de futuro, né? Então como é que acontece isso? Quais foram as modificações desse uso que vocês tiveram no dia a dia de vocês, em termos de família e tal? E qual é essa perspectiva de futuro, já que a pandemia não finalizou,
né? Então, já que está contigo, Camila, vai tu agora. Eu acho que, assim, em relação a contato, né, com as pessoas, antes, para ser bem sincera, eu falava pelo celular e tal, mas era uma coisa que era realmente conversas curtas, nunca muito longas, porque, assim, eu encontrava as pessoas. Uhum. Então, quando a gente entrou em pandemia, aumentou bastante, né? Porque aí a gente só tinha como falar por ali, não tinha como se encontrar pessoalmente. Então, assim, eram conversas e ligações, de vídeo, de realmente chamada de voz normal. Então, assim, aumentou bastante. Eu acho que a tendência é essa mesmo, a gente continuar se falando realmente pelo uso do celular. E escolar, o que é que eu posso falar sobre escolar? Que agora a gente realmente está usufruindo bastante, bem mais de plataformas, sabe? E de assim, é, videoaula, já tinha bastante, sendo que agora eu acho que aumentou bem mais. E videoaula, e vídeos curtos, e resumos, assim, e-book, por exemplo. Eu acho que aumentou bastante a quantidade também, e eu acho que realmente veio para ficar mesmo. Eu acho que são coisas que tinham, a gente usava, mas aumentou bastante agora, e eu acho que a gente não vai ficar sem isso, não. Realmente veio para ficar. Mas tu achas que continua do jeito que está hoje, esse uso aumentado? Como você mesmo colocou, né? Assim, como a gente, se Deus quiser, já já volta, né, ao normal de estar presencial, eu acho que não vai ficar como está agora, porque a gente agora depende disso. Depende. Eu agora, por exemplo, estou em ensino híbrido, né? Uhum. Mas, por exemplo, é semana sim, semana não. Então, tem semana que eu realmente só fico online. Então, dessa semana eu dependo disso. E quando voltar ao normal, já já volta, então a gente não vai ficar tão nesse fluxo que está agora. Eu acho que diminui um pouco, mas parar não para, não. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Todo semestre entra, quer dizer, todo não, né? Mas geralmente entra alguém novo na sala, né? Na sala de aula, É, na tua turma. E como é, assim, para fazer a amizade com essa pessoa nova que chegou? Vai ali eu fui na essa sala de aula pessoa, né? online. Ah, tá. E aí, como é que foi? Eu Desculpa, fui. se não quiser falar, pode se recusar, viu? Fique à Não, não, vontade. forma não. Então, a gente mudou para cá, para a aldeia, no meio do ano passado. E aí, Ah, meus pais já decidiram mesmo me colocar numa escola daqui, sendo que a gente só estava online, não tinha esse esquema híbrido ainda. Então, eu tive que realmente me virar e entrar no meio sem conhecer ninguém. Então, no começo, eu fiquei realmente tímida demais. Eu não ligava microfone, não falava em chat, não ligava a câmera, fazia nada, não fazia nada. e não Foi chegava ninguém para quando. dizer assim: Oi, Camila, tudo bom? Não, a gente falou pelo WhatsApp, né? Eu tinha contato assim. Agora, na turma, quando a gente estava tendo aula normal, eu nem parecia que eu estava lá. Não parecia. Então, foi pelo Entendi. WhatsApp que eu fui conversando com as pessoas e me aproximando. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo a turma, né? Fui conhecendo as pessoas aos poucos. E aí, ainda bem que eu fui conhecendo as pessoas aos pouquinhos e realmente fui falando, fui tendo esse contato. Porque senão, meu Deus do E céu, esse imagina entrar conhecer as esse ano. pessoas, era no grupão e depois ia para o privado ou era no privado e depois ia para o Não, grupão? não, eu falava, tipo assim, normalmente, tipo assim, as pessoas vinham me procurar, geralmente. Aham, As pessoas vinham me procurar, me chamar. Porque como eu não conhecia ninguém e tal, eles também não me conheciam, mas assim, para eles era mais fácil do que eu ir chamando cada um. Aí vinham falar comigo e tal, aí eu começava a conversar, era tranquilo, sabe? Mas ai, dá um nervoso, é bem estranho, é muito estranho. Tereza, e como é que tu ficou diante disso tudinho, Tereza? Me conta sobre o uso de Então, tecnologia. Ainda dou, né? não, inclusive assim, eu e meu marido, né, junto principalmente com Camila, né, porque Camila era a maior, entre aspas, a maior preocupação por conta da idade, né, de adolescente, assim, vinha numa escola há 2 anos e a gente mudar, então eu fui preparando exatamente nessas conversas, nesse meio de tarde que a gente tinha, que passeava, a gente já conversava sobre isso, a gente, eu e Camila, né? Filha, o que é que você acha? A qualidade de vida, assim, estudar aqui numa grande escola
E será que, já pensando no ensino médio, vestibular, será que a Tec não é um lugar mais tranquilo e tal? Eu tenho percebido que a sua concentração tem melhorado. Então, assim, foi uma conversa, não foi uma mudança que, assim, de amanhã vocês também vão sair da escola. E aí, por outro lado, houve um acolhimento, né, muito grande da coordenadora, do diretor da escola, e assim, em especial, e dos amigos, mas em especial eu cito sempre um, que ele fazia contato, e enquanto ela fazia as tarefas, por exemplo, aí ele falava, ó, Camila, vai ter uma live agora, tá na hora, porque ela precisava fazer essas tarefas que tinham ficado para trás, né, para poder atualizar. Então, assim, com certeza, se não fosse, por outro lado, esse momento da tecnologia e dessas facilidades, esse trabalho teria sido muito maior. Eu não sei se a gente tivesse numa vida tranquila, num rumo, entre aspas, normal, se a gente teria feito essa mudança. E quando a gente olha para trás, eu digo a gente, a família, né? Inclusive Camila, quando a gente olha e vê a mudança, a gente viu que a mudança e a decisão, ela foi acertada e foi o melhor. Mas em relação à questão da tecnologia, de um modo geral, com certeza, eu concordo plenamente com Camila, assim, é algo de uma mudança que veio para ficar. A aula híbrida, com certeza, é algo que facilita demais, né? E dá uma liberdade também, porque em alguns momentos até tem a oportunidade de ir para a casa de um tio, tem a oportunidade de ir para a casa de uma prima, de um primo, e não perder esse vínculo que na escola, se tivesse no modelo só presencial, isso não seria possível, né? E, por outro lado, assim, por exemplo, reforço. Então, o professor fala, eu acho que a gente precisa dar uma revisada em física, em química ou matemática, isso são exemplos reais. E no contraturno, ele coloca 20, 30 alunos e consegue fazer isso de uma forma tranquila e que esses adolescentes tirem as dúvidas e até passem para uma prova de forma mais segura, né? Então, eu acho que a tecnologia, nesse momento, né, houve todo um processo de amadurecimento, o mundo não é assim tão maravilhoso da forma e com a tranquilidade que eu passo, mas, mais uma vez, eu acho que o nosso equilíbrio familiar, sabe, ele, mais uma vez, ele ajudou e ajuda em tudo. Eu acho que é uma relação de confiança que ela foi construída ao longo do tempo. É por isso que eu volto a fazer esse ponto do que eu trouxe na primeira questão, né, no que a gente estava conversando. Ela testou isso na relação à pandemia, ela testou e ela testa essa relação de confiança que foi construída. Então, com certeza, para a Camila falar aí com certa tranquilidade, óbvio que ela tem prejuízos de não ir para o cinema, de não ir para o shopping, de não ir para uma pizza com vários amigos, né? Vai, mas num número muito pequeno, porque a gente tem que ter todo o cuidado. Então, claro que tem os prejuízos, mas, de um modo geral, esse equilíbrio e a forma como foi administrada e até como o uso da tecnologia veio para contribuir, eu acho que isso tem facilitado, sabe? Então, para a perspectiva de futuro, eu acho que esse é o modelo, eu falo sempre quando eu tenho a oportunidade na escola, que o modelo híbrido, ele é um modelo que ele veio para ficar, sabe? Até porque ele traz essa liberdade para o nosso caso, falando do meu núcleo familiar, ele traz essa ajuda. Quer dizer, Camila, ela pode passar uma semana na casa de uma tia ou um tio, por exemplo, sem trazer qualquer prejuízo do ponto de vista pedagógico, aos compromissos de tarefas e tudo, e ela consegue curtir, consegue estar em outro ambiente, desde que tenha uma boa capacidade de internet, e a vida continua e ela consegue aproveitar
consegue dar conta do que ela tem como compromisso, que é a escola, e do outro lado, ela aproveitar onde ela quer estar naquele momento, enfim, é isso. É bem difícil, né, a gente tentar realmente equilibrar isso aí. Mas, Catarina, me conte, o que você acha disso? Eu já penso um pouco diferente de Tereza, né? Assim, eu não acho que o ensino híbrido veio para ficar para a educação básica, pelo menos, né? E aí eu estou falando das crianças e dos adolescentes. Eu não sei se porque eu estou esperançando isso, Paloma, ou se porque, né? Mas assim, o que eu penso e o que eu vejo do ponto de vista da função social da escola, eu acho que ela não deve ser substituída por nenhum ensino híbrido. E eu penso que essa pandemia mostrou para a gente exatamente isso, né? Eu sempre fui contra o homeschooling, mas depois da pandemia eu sou ativista contra o homeschooling, né? E eu vou explicar por quê. Porque hoje o debate em torno, né, de estar em casa ou de não estar em casa está muito no âmbito do abandono intelectual. E aí eu acho que a Teresa tem razão quando ela diz, né? Ela pode estar na casa de um tio, na casa da avó, e sem nenhum prejuízo pedagógico. Se a gente entende que o pedagógico são os conteúdos conceituais, convencionais do currículo, né? Aí eu penso que sim. A escola não é mais esse espaço de aprendizagem exclusiva de conteúdos conceituais, né? Isso tá na rede, isso está no mundo. Antigamente a gente precisava ir à escola para aprender o que eram capitanias hereditárias, a gente precisava ir à escola para aprender a somar, multiplicar, dividir. Hoje a função primeira da escola não é mais essa, porque se fosse essa, ela estava obsoleta, né? Tanto que quando a gente fala da função social da escola, a gente elenca 4 grandes pilares, né? Que é o aprender a saber, que seria esse que, em tese, o remoto poderia dar conta de alguma forma, o aprender a fazer, e aí eu penso que a operação já é de outra dimensão, né? Uhum. Aprender a ser e aprender a conviver. E o relatório da Unesco de 1999, né, chamado Educação Tesouro a Descobrir, diz para a gente que o grande desafio do século XXI seria o 4º pilar, que é o aprender a conviver. E aí eu penso que a escola, nesse sentido, ela não pode ser híbrida. Porque a convivência que se dá nos espaços virtuais, ela não é, de modo nenhum, similar às convivências que se dão nos espaços cotidianos das relações físicas, né? O que os estudos mostram para a gente, por exemplo, Paloma, é que quanto mais tempo, essa ilusão que a gente tem, né? É claro que na pandemia é o que dá, eu não estou falando da pandemia, tá? Porque na pandemia é o que dá, não dá mesmo para ir, não dá mesmo para ver os amigos. É o que tem para hoje, né? O que tem para hoje é isso mesmo, né? A Camila tem que continuar falando com os amigos, ela tem que continuar nos grupos, é o que tem para hoje, né? Eu estou falando Camila, não estou nem falando criança, porque criança eu teria outra opinião. É o que tem para hoje, mas o aprender a conviver, ele demanda dos conflitos próprios das relações físicas, né? Que são diferentes das relações virtuais. Até a nossa posição na nossa relação virtual difere da nossa posição na relação física, né? Quando essa mãe diz assim, essa filha que foi construída na internet não é a minha, ela está falando de que esses lugares a gente ocupa outras, né, outras posturas, outros modos de ser, outros modos de atuar. Então, a escola, ela tem um ambiente, Paloma, que tem particularidades muito próprias, que diferem da família. A família tem valores que são próprios da família. A escola não, a escola tem que ser republicana. A escola precisa ser esse espaço para a convivência com a diferença, né? Onde, se não na escola, a gente vai conviver com alguém de outra etnia, de outra nacionalidade, de outra condição social, de outros valores, de outras perspectivas, né? Amplia o mundo. Eu lembro, meu filho aprendeu na escola pela primeira vez que tinha criança que apanhava da mãe. E ele chegou para mim estarrecido, né? Mãe, tu acredita que tem mãe que bate no filho? Veja, para ele isso foi uma descoberta, assim, fenomenal. E onde é que ele aprendeu isso? Na escola, porque ele jamais cogitou, né, levar nenhum tipo de palmada em casa, isso para ele nem era cogitável. Quando o colega contou pela primeira vez, ele disse, nossa,
há famílias que são diferentes da minha, né? Então, ele não descobriu só que o colega levava umas palmadas, mas ele descobriu que há outras formas, né, de se relacionar, de educar, de conviver. Onde, se não na escola, a gente faz essas descobertas? Então, eu penso que a convivência na escola ela é diferente da convivência de qualquer outro lugar. Porque a convivência na igreja, né, é numa religião específica. A convivência no condomínio é dentro de uma condição social mais similar. A própria convivência no condomínio não tem a função educativa. Os conflitos que se dão no condomínio, por exemplo, eles se dão no condomínio e eles são resolvidos do jeito que dá. O ambiente da escola, não. Os conflitos na escola são objetos de aprendizagem. Então, eu penso que a escola é o espaço primordial para a construção da nossa identidade, o espaço primordial para a construção de uma personalidade que possa ser ética, a construção do desenvolvimento moral, não é? Que o desenvolvimento moral não é uma conquista da nossa idade. O desenvolvimento moral é uma conquista da qualidade das relações que a gente tem. E a escola tem essa especificidade. É uma convivência que é sistemática, é uma convivência que é, né, deveria ser, se não é, deveria ser, amparada por valores da coletividade, convivências com a diversidade. Então, se a gente almeja, né, uma sociedade plural, que acolha, né, que a gente se descentre de si para enxergar que o mundo é muito mais do que nós, né? O mundo não foi desenhado com um compasso marcado no nosso umbigo, a escola é fundamental. Então, de fato, a minha defesa, né, e a minha expectativa é que a escola não passe a ser híbrida. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a gente não possa ter aprendizagens híbridas. Eu só estou dizendo que a escola não pode ser híbrida, porque o que se dá no seu espaço interno não é substituível. O que se dá nas suas relações, no ambiente sociomoral da escola, não pode ser substituído. Então, eu penso que pós-pandemia, se a escola sempre foi urgente, a escola vai ser mais urgente ainda. Porque todos esses meses, tantos, que nós ficamos sem oportunidades sistemáticas de aprendizagens que só o coletivo pode nos garantir, a escola vai precisar olhar para elas com muito afinco, com muito cuidado. Eu penso que as aprendizagens conceituais, elas podem ser híbridas, mas a escola é muito mais do que aprendizagem conceitual. Por isso, toda a minha crítica, por exemplo, não é ao homeschooling, é que a grande penalidade do pai é um abandono intelectual. Não ir à escola é muito mais do que abandono intelectual. É um abandono social, relacional, moral. É o abandono do olhar para este coletivo. Né? O homeschooling, ele nos prende, Paloma, numa existência interna. Ele nos prende nos valores que são da nossa família, que podem ser valores legítimos para nós, mas que não são para o mundo. E eu não sou um cidadão dessa família, eu sou um cidadão deste mundo, no qual esta família está imbuída, está incluída. Não é? Então, poder olhar para esse mundo e dizer assim, olha, tem coisas para além de mim, né? Tem pessoas que funcionam diferentemente de mim, tem pessoas que têm outras etnias, tem pessoas que têm outras culturas. Onde? Tem outras opiniões, né? E tem outras opiniões. É na escola que a gente vai aprender, por exemplo, que o nosso jeito de resolver o conflito em casa nem sempre funciona com aquele colega que é tão diferente de mim. E aí, por isso, a gente muda. É na escola que a gente vai aprender que nem todo mundo teme o Deus que eu temo. É na escola que a gente vai aprender que nem todo mundo precisa consumir as mesmas coisas que eu consumo, que nem todo mundo tem os mesmos hábitos alimentares. Onde, se não na escola, a gente aprende. E que está tudo bem, né? E que está tudo bem. Né? Onde, se não na escola, um menino cuja mãe apanha, cuja avó apanha, cuja vizinha apanha, vai aprender que nem toda mulher apanha. Onde, se não na escola, a gente vai poder desconstruir o racismo, o machismo, a homofobia? Se não é na escola, onde vai ser? Né? Então, eu penso que a escola não pode ser híbrida. Eu não almejo que a escola seja híbrida, eu não espero que ela seja híbrida, eu espero que ela seja cada vez mais presencial, para que, convivendo com o outro, eu possa me construir um sujeito que não só respeita o outro, mas que amplia a sua ideia de normalidade para entender que as diferenças são todas, são plurais e são importantes. Perfeito, perfeito. Priscila, e como é que tu enxerga, Priscila, diante disso? Priscila está aqui com a gente? Oi, estou. Escutei agora.
Como é que tu visualiza? Eu ia até perguntar também, Então, já que é a parte de tecnologia também, tudo isso que Catarina trouxe a partir da fala de Tereza, de Camila, dentro do teu dia a dia, aumentou o número de adolescentes sendo atendidos, não? De sim, procura? aumentou não só o meu, como o de muitos colegas, né? Eu diria Uhum. que foi um pouco até assustador para nós psicólogos que estamos atuando no consultório. O quantitativo de adolescentes ele aumentou. É um de muitas descobertas. E aí, quando Catarina coloca que nesse meio escolar é onde vai acontecer tantas coisas, né, que foram pontuadas aí, eu acredito que o acesso à internet, né, a navegação, ele não vai diminuir. Eu acredito que ele vai continuar nessa mesma proporção. E aí eu concordo quando a Catarina diz assim, a escola precisa ser presencial, de fato. Ela precisa ser presencial. Né? Dizer opinião, uma crítica de opinião, sendo feita em home office, no remoto, ela é totalmente diferente quando ela é feita em um debate presencial. Então, para os adolescentes, quando ele vai visualizar aquele outro que está ali com ele, da mesma faixa etária, e passando por outras dificuldades. Talvez no remoto ele não teria acesso a isso. Mas a quantidade de horas na navegação, na internet, eu acredito que ela vai continuar com essa gigantesca aí proporção. Ontem eu escutei de uma adolescente, eu atendendo, e ela disse assim, eu não suporto esse... Eita, travou Né? bem Então, na assim, hora. Priscila, repete oi, que travou bem na hora. na hora, uma garota que eu atendi, né, no consultório ontem, ela dizia assim, eu não gosto desse tempo de uso que minha mãe colocou para mim no celular. E aí, a gente conversando e ela colocando assim, como é que pode, se eu só tenho isso para socializar, para conversar, se eu não tiver, eu não vou ter mais nada para fazer, né? Então, assim, é um grande paradoxo aí. É claro que a gente não vai ter como acertar o que, é que vai acontecer depois, mas eu acredito que a gente vai precisar nos readaptarmos a esse novo que vai chegar aí, e agora a gente vai precisar se adaptar ao retorno, né, do presencial. Até porque modifica também as relações, né? Você passou um ano e meio acostumado Sim, a um tipo de relação, e aí quando você volta para a escola, volta todo mundo presencial, você começa a ter algumas interferências, assim, calma, não era assim que eu estava Camila até acostumado. falou, né? Dá até um certo medo. Dá um É certo isso, medo, né? assim. Ai, dá, tá verdade. assim. Inclusive, Verdade. muitos adolescentes estão desenvolvendo a síndrome da gaiola. Não sei se vocês já escutaram falar, né? Não. Aqueles adolescentes que não estão querendo mais retornar ao meio social presencial. E aí, a fobia, uma grande ansiedade, um grande medo de sair de casa. E como vai ser essa nova volta aí para o presencial? Então, muitos estão agora preferindo permanecer dentro de casa. É, tem isso. Já escutei também algumas vezes, mas isso é conversa para outro dia. Sim, com certeza. Catarina, me conte aí, como é que fica então a educação e a construção das relações? Acho que já até começou já a falar sobre isso, né, diante desse cenário pandêmico, né? Quais são, assim, a partir dessas transformações que a gente falou, quando a gente estava falando sobre o uso da tecnologia, como é que a gente olha para o ponto de vista educacional, na construção dessas relações a partir desse uso da tecnologia, se houve um certo aproveitamento ou não? E aí, o aproveitamento que eu coloco aqui, tanto o aproveitamento intelectual, que é aquela coisa das matérias mesmo, né? O intelectual que eu falo aqui é das matérias básicas, e também do outro tipo de aproveitamento, que é uma coisa que a gente já estava conversando aqui no começo, né? O que Teresa falou da conexão, de dar o passeio ali todo dia, né, num determinado horário, que isso é uma conexão também, foi um aproveitamento. Mas como é que a gente vê isso a educação e a construção das relações diante desse cenário?
E não era só o passeio, né? Elas davam o passeio juntas, isso me chamou a atenção, né? Não era só, Tereza não chegava só para a Camila e dizia, sai do computador e vai dar uma voltinha, né? Então, elas construíram um momento entre elas, o que é muito legal, né? Então, eu penso que as escolas vão lidar com um desafio imenso, Paloma. Eu não sei se eu vou falar pós-pandemia, porque a gente ainda está em meio, né, à pandemia, Isso. e as coisas parece que estão sendo meio que normalizadas, né? Há uma perspectiva grande de retorno geral das escolas agora em agosto. Então, eu penso que dos grandes desafios que a gente vai lidar do ponto de vista da educação são lidar com esses efeitos secundários da pandemia, né? Primeiro, porque a gente vai experimentar uma escola de órfãos. Então, esse é um cenário, né? Essa é uma geração que teve uma relação com a morte muito diferente das outras gerações, né? A morte esteve muito próxima a essa geração. Então, esse vai ser um tema importante, né? Trabalhar com as perdas, trabalhar com esse luto, que foi o luto dos amigos, da experiência. Tem sido muito comum, por exemplo, acho que Camila ainda não é terceiro ano, né? Ela tem 15 anos, mas os adolescentes do terceiro ano do ensino médio, eu tenho escutado muito eles dizerem assim, a gente perdeu o nosso último ano, né? O ano da festa, o ano... Então, são coisas que não vão voltar, né? A gente não tem como resgatar essas experiências que não foram vividas. A escola vai precisar dar conta, né, e lidar com crianças e adolescentes que, por exemplo, né, Priscila traz aqui informações importantes, né, que desaprenderam a viver socialmente. Esse é um efeito. A gente está com medo, mas a gente também vai perdendo habilidades, porque conviver é algo que só se aprende convivendo, né? A gente vai entendendo qual é o tom da fala que funciona, a gente vai entendendo, né, a desenvolver essas competências de empatia, de reciprocidade, que são muito relevantes para a convivência. É impossível a gente pensar numa convivência assertiva sem algumas habilidades pró-sociais mesmo, né? Então, coisas que os adolescentes e as crianças teriam oportunidade de terem construído em convivências cotidianas, na escola, em outros espaços, sistematicamente, elas não foram possíveis de serem construídas. Então, a gente vai receber crianças e adolescentes com essas questões. Por exemplo, Paloma, eu sei que o nosso foco é a adolescência, mas na infância, na primeiríssima infância, um dos principais impactos da pandemia é atraso de linguagem. Então, o que mais tem mostrado para a gente é atraso de linguagem na primeiríssima infância, né, 0 a 3 anos. Muitas crianças com falsos diagnósticos de autismo por atraso de linguagem. Mas como é que a gente aprende a falar? A gente aprende a falar falando, olhando o outro, né? Pronunciar as palavras. Eu lembro que um dos meus gêmeos, as primeiras palavras dele, a gente brincava dizendo que não era uma lista de palavras, era um cardápio. Porque ele falava pão, ele falava água, ele falava feijão, mas ele não falava mamãe. E aí eu fui me dando conta que uma hora que eu falava muito com ele era quando ele estava no cadeirão comendo, então ele me via ali falando, então ele foi falando as primeiras coisas, o que ele conhecia no cadeirão, né? Então, como a criança vê isso, né? Essa representação, se está todo mundo de máscara, as próprias emoções, a manifestação das emoções. Então, lidar com esses efeitos secundários da pandemia não vai ser algo simples para a escola. As escolas vão ter que se preparar para dar conta da tarefa que elas têm primordial, que é de educar pessoas, né? Em contextos históricos, culturais. A escola é uma instituição cultural. Então, a gente não pode negar a pandemia e fingir que ela não acontece e continuar dando aula de trigonometria, de equação, de átomos e de deslocamento do espaço, como se as coisas não estivessem sendo vividas. Essas crianças, e a aprendizagem, né, ela é holística, ela não está só do pescoço para cima. Então, a relação entre como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se relaciona, é fundamental. Então, eu penso que a escola vai precisar, sim, mais do que nunca, sempre precisou, mas agora mais do que nunca, abrir espaço de escuta. Já tem muitas escolas fazendo isso, Paloma. Eu, particularmente, acompanho de pertinho uma, que semanalmente os alunos, as crianças e os adolescentes têm 50 minutos que são voltados justamente para o trabalho com as emoções, com as representações de si, né? Poder falar, poder se colocar. Então, acho que esse lugar de escuta ativa vai ficar ainda mais importante na escola. A Inclusive ideia com os adolescentes, né, que estão numa fase que precisam, né?
Não basta dizer, fale o que você sente, como se fosse a coisa mais simples do mundo. É preciso criar condições para que eles aprendam a falar, para que eles possam, inclusive, representar o que eles estão sentindo, Paloma, porque é tudo tão novo que a gente não consegue nem saber. Eu estou sentindo o quê? Eu não sei se é angústia, se é medo, se é... o que é que eu estou sentindo, né? Então, trabalho com os sentimentos, um trabalho com as relações interpessoais. Então, eu penso que esses são os grandes desafios que a escola vai precisar lidar. A gente não tem que ter medo da tecnologia, né? Quando eu falo a gente, estou falando a gente é educador. A tecnologia não é o grande vilão só dessa história, porque é a tecnologia. Mas a gente tem que ter medo do que é que a gente está abrindo mão, né? Entender que para este momento é este o caminho. Eu acho que esse é o primeiro passo. E se tranquilizar com isso. E aí, Priscila, eu fico pensando nessa tua paciente, né? De fato, eu penso que em tempos pandêmicos, todas as regras precisam ser flexibilizadas e ajustadas. Porque o tempo de tela, que antes era apenas para o entretenimento, agora não é só para o entretenimento. Então, o adolescente não pode perder o tempo de entretenimento. Imagina, a Tereza chega para a Camila e diz assim, você só vai usar 1 hora por dia. Se ela tiver 1 hora de aula por dia, acabou, ela só usa para aula. Então, né, é óbvio que nesses tempos de pandemia não dá para ser... aquele tempo que ela estava na casa da amiga, que ela não pode mais estar, ela tem que continuar falando com essa amiga. Então, as regras em tempo de pandemia precisam também ser ressignificadas, né? Agora, obviamente, a gente precisa ir entendendo os limites, porque a própria tecnologia ela vai gerando, sobretudo no adolescente, um embotamento no mundo que ele começa a não perceber mais que tem aquela árvore lá do passeio que elas iam ver, né? Que tem o ar, que tem outras coisas. Então, eu acho que eu penso que não tem uma métrica, sabe, Paloma, de dizer assim, é nisso, só isso, é só 1 hora por dia, é só 2. Até a Sociedade Brasileira de Pediatria já disse que não tem mais como determinar um tempo de tela específico, que toda aquela bula que eles tinham em relação ao tempo de tela já não tem mais que se falar, se usar, porque houve essa modificação, né? Pois é, e aí a gente vai pensando, né, dizendo assim, o que é que está funcionando para a minha família? E eu acho que a gente vai sentindo, né? Eu penso que a melhor coisa do mundo é a gente se conectar com o nosso filho para poder sentir o nosso filho. Às vezes já tem uma criança que passa 1 hora na frente da televisão, pequena, não tem prejuízo. Há outras que têm prejuízos. Então, a gente vai entendendo o que é importante para cada criança, como é que ela está reagindo, né? Então, eu penso que nunca foi tão importante se conectar, mas eu não estou falando da conexão tecnológica, né? Eu estou falando da conexão afetiva. Perfeito. E aí, Mirna Martins já trouxe aqui para a gente, sentindo na pele esse atraso de linguagem com meu filho de 1 ano e 11 meses, por causa do uso da tecnologia. Né? Pois é. Enfim. Mas, Camila, me conte. Aí eu penso, Paloma, já que 1 ano e 11 meses, a tecnologia não existe para conexão. Então, em tempos pandêmicos ou não pandêmicos, a gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia para as crianças bem pequenas. Isso. Porque uma criança bem pequena, mesmo em casa, ela ainda está descobrindo o mundo, né? Então, quantas coisas ela tem para descobrir em casa, de textura, de som. O entretenimento da criança é a própria vida, ela está aprendendo a viver. Então, eu penso que quanto menos a gente usa tecnologia com criança pequena, incluindo na pandemia, a gente tem muitos ganhos. O atraso de linguagem está... A gente publicou um texto, né, no livro... Isso, quer dizer, inclusive tem um artigo teu. Televisão. Isso, inclusive o livro, gente, está disponível no site da gente, está gratuito para download, é só vocês acessarem, tá lá, livro Evoluamos. Se não estiver achando, corre no Instagram, que tem lá na bio da gente, tem o link, livro Evoluamos. É um texto que vale a pena ler, foi um texto meu com uma fonoaudióloga maravilhosa da UFPB, chamada Ana Vogelei, e a gente explica direitinho por que a televisão é tão ruim para as crianças bem pequenas. Verdade. E aí a gente aproveitando, falando dessa questão educacional, né, quando o retorno ele for primordial aí, dentro do processo, desse contexto pandêmico, a gente também voltar os olhos para os professores. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi justamente estudando esse aspecto emocional desse professor. E hoje eu já venho trabalhando outro artigo nesse aspecto emocional do professor no processo pandêmico. Então, assim, todos vão precisar ter esse cuidado, não só os alunos, as famílias, mas também aquele que está, de alguma forma, ofertando o serviço. Né? Foi muito difícil para eles também. E eles também são pessoas, eles também sentem, eles também amam. Né? Então, a gente vai precisar exercitar
muito a empatia. A empatia com os adolescentes, a empatia com aquele ali professor, educador, de alguma forma. Né? Então, quando a gente começa a colocar aí algumas questões voltadas para esse retorno ele vai precisar ter muito cuidado. As pessoas estão muito mais sensíveis emocionalmente. Então, a gente precisa ter mais respeito com o sentimento do outro, saber se colocar no lugar do outro quando o outro estiver sofrendo de alguma forma. Né? Então, muitas pessoas adoeceram por estar simplesmente, né, como a gente fala assim, somente no home office. E aí a gente vai precisar ter cuidado, porque talvez a gente não adoeceu, mas o outro adoeceu. Somos seres humanos. Né? Então, precisamos até pensar de alguma forma nisso. Não sei se vocês também escutaram falar sobre o Zoom fatigue, que é a exaustão sobre as chamadas de vídeo, né? E aí qualquer rede social, qualquer aplicativo. Muitos professores adoeceram, né? Isso já tem uma porcentagem grande em pesquisas, por conta desse excesso, né, grande de gravar muitos vídeos, de gravar muitas aulas, de fazer muitas aulas ao vivo, de planejar isso de alguma forma. Então, acrescentando aí a fala de Catarina, de alguma forma, eu acho que a gente vai precisar ter uma sensibilidade maior, porque todos nós estamos aí sensíveis dentro desse processo de fato. Perfeito, Priscila. E aí eu vou emendar perguntando a Camila, qual foi, assim, Camila, qual foi a maior mudança que você conseguiu visualizar no uso da tecnologia para a escola? Será que você achou ruim, achou bom, se não foi legal, se teve alguma coisa que não, que você acha, não, de fato eu prefiro, eu sou o tipo de pessoa que aprendo dentro de uma sala de aula física, né, presencial, não, mas eu acho que nesse formato aqui, online, eu consegui aprender fazendo isso, isso e isso, mas essa outra coisa aqui eu já precisaria estar numa sala de aula física. Teve alguma coisa assim? Eu acho que já deu para perceber um pouco, mas eu sou do presencial. Eu sou do Uhum. presencial, eu gosto de ter aula ao vivo, eu gosto de estar com o professor, eu gosto de conseguir tirar dúvida na hora e falar. Como a Catarina disse, ela acha que a escola realmente híbrida não, tipo assim, não dá. E eu concordo. Para mim, escola híbrida não rola. E é como ela disse também, agora é o que tem. Agora não tem como a gente ir para a escola todo dia e ter uma vida como era antes. Não dá. É híbrido, não tem o que fazer, sabe? Então, realmente, a gente tem que se acostumar com isso. Mas eu espero muito e eu torço muito para que realmente a gente tenha esse contato todo dia, toda semana, e que a gente esteja lá todo dia, porque para mim não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Tanto como a forma de aprender, a forma de absorver, o entendimento também, para mim é completamente diferente. E assim, como o Priscila falou da gente ter também empatia com os professores. É muito novo para a gente, é muito novo para eles também, então é novo para todo mundo. Todo mundo está se acostumando, né? Então, eu acho que, assim, tem que voltar o mais rápido possível, assim que der, né? Pra gente poder estar todo dia junto, mas é o que tá dando e a gente vai aprendendo junto. A gente vai junto, tá todo mundo no mesmo barco, não tem o que fazer. Então a gente tá indo todo mundo junto e aprendendo. Eu acho que é Você isso, você acha que você teve alguma perda de aprendizagem no sentido com das certeza. matérias? Ano passado, por exemplo, como só tinha online, para mim foi bem difícil. Para mim, para muita gente, né? Uhum. Para muita gente. Foi muito complicado. Agora tá sendo O que é que melhor era mais difícil, e Camila? eu acho que você não saber, tipo assim, você não tinha uma noção se estava muito longe de voltar tudo ao normal, se você também estava muito perdido ainda. Você estava vivendo aquele momento e você não tinha nenhuma noção do futuro. Você não tinha noção de, ai, vamos voltar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Não, a gente não tinha essa noção. Quando a gente pudesse voltar, a gente ia saber, ia ser, assim, relativamente em cima da hora, né, que a gente ia estar sabendo. Não dá para ter assim, ai, gente, daqui a 2 meses a gente vai voltar. Não, daqui a 2 meses assim, o contexto pode estar completamente diferente. Não tem como ter essa resposta certa. Então, ano passado foi bem difícil, foi bem difícil.
mas esse ano já está melhor. E o próximo ano vai ser bem melhor ainda. É isso que a gente quer, otimismo, adorei. Muito bem. Não, eu estou Tereza aqui aí. encantada. Tereza, eu vou roubar a Camila para minha casa, para ela ensinar Não, Catarina. a terem adolescentes assim, bem resolvidos. Isso. Não, Catarina, não dá. O trabalho é muito, o investimento é muito grande para agora eu te dar pronta. Aí é Então, injusto, gente, né, Tereza? aí é injusto. Tem que ter 15 anos de Investimento. ensino e de investimento, né? Eu fico vendo e escutando Camila, é muito, muito tranquilo, né? Assim, como mãe, é um prazer imenso e eu realmente estou aqui no meu currículo como mãe, aprendendo todo dia a ser mãe. Eu reforço, né, a história do aprendizado híbrido, né? Eu acho que o aprendizado híbrido, a diferença do ano passado para esse é uma coisa assim absurda. É óbvio que nada se compara à questão de você estar presencial, mas o fato de já ter evoluído para esse modelo já foi algo que assim acrescentou muito. Se eu tivesse aqui falando de Igor, de 9 anos, o meu contexto já era outro completamente diferente. Agora, como eu estou na cadeira como mãe, eu trago uma preocupação. Eu vivi um momento de vida escolar com Camila muito difícil, que foi um grande aprendizado para a gente, né? E a gente conseguiu passar por isso, e era um momento, entre aspas, normal, onde não existia pandemia. Então, uma provocação que eu faço aqui é assim, o quanto que a escola está preparada para receber esses alunos e nesse nível de acolhimento, porque hoje, quando eu vejo a minha filha e vejo, né, esse equilíbrio, como você, Catarina, né, na forma de brincar, mas isso é um reconhecimento, e óbvio que, como mãe, eu fico feliz, mas isso tudo, assim, eu lembro, era a Camila falando e você falando, e eu lembrando do tanto que a gente já teve de atropelos e de pedras no caminho, né? Dentro do mundo escolar, especificamente. Então, isso é um ponto de preocupação, né? Para a Camila, ela já está no ensino médio, no primeiro ano, então o nível de amadurecimento é outro. Então, esse período, inclusive, a fez amadurecer muito mais e num tempo muito mais rápido. Mas se eu olho para o meu outro, que é um pré, né, que já está aí entre 9 e 10 anos, aí esse eu tenho uma preocupação imensa de como é que vai ser esse presencial e como que a escola vai estar preparada para trabalhar todas essas relações, trabalhar esse luto, né? Isso é uma provocação que eu trago aqui para vocês, inclusive, para ver assim, não existe receita, então é o que eu falei, né? Mãe é aprender todo dia, é você dar um passo atrás, 2 para frente, depois você voltar e compartilhar, né, e conversar e estar muito junto, mas assim, eu tenho um friozinho na espinha quando eu penso nisso, sabe? 2022 a gente vai começar 100% presencial, vai ser um nível de empenho, né? Eu acho que realmente como mãe e como meu marido como pai, nós sempre fomos muito presentes na escola e com os filhos, e com certeza isso vai exigir um desdobramento, porque eu tenho minhas dúvidas se as escolas elas estão preparadas para estar fazendo esse acolhimento e esse recebimento, sabe? E em relação, só fechando, em relação à questão do aproveitamento intelectual, eu sempre acho que houve sim, né? Então, esse primeiro semestre foi uma mudança, inclusive, de metodologia muito grande que Camila passou do ano passado para esse, você sair do Fundamental 2 e você ir para o ensino médio já é uma mudança muito grande. E quando eu vejo desempenho, quando eu vejo feedback de professores e feedback de coordenação, eu vejo que houve sim um aproveitamento. Óbvio que a gente tem que considerar e dar todos os descontos necessários. Talvez se
a gente tivesse vindo num ritmo como estava, talvez esse aproveitamento intelectual, talvez, né, fosse maior, por exemplo, mas dentro do contexto, dentro das possibilidades e dentro da realidade que a gente está convivendo, eu entendo que houve um aproveitamento intelectual, sim, e mais do que o aproveitamento intelectual, eu acho que o amadurecimento, sabe? Eu acho que Camila precisou praticar mais empatia, ela precisou ter mais, exercitar a paciência, a questão da tolerância, né, do professor que não tem tanta habilidade como eles, jovens, em relação a redes sociais, aos recursos da informática, então, de ajudar, de contribuir, professor, você está de cabeça para baixo, e não ridicularizar, e não rir. Então, eu acho que exigiu uma certa maturidade, e isso é tudo dentro de um pacote de um aproveitamento intelectual, sabe? É interessante, Tereza. Oi, desculpa, Priscila, pode falar. Pode falar. Pronto, eu ia dizer que é interessante isso, que na verdade que a gente está construindo aqui, né? Porque quando a gente fala de profissões do futuro, quando a gente fala de o que é que a gente tem de perspectiva profissional realmente para o futuro, quais são as capacidades, as habilidades que a gente precisa promover hoje para que a gente possa estar, de certa forma, inserido em algum tipo de mercado lá na frente, né? A gente passa a perceber que hoje, por mais que a gente fale muito nas questões tecnológicas, nas capacidades e habilidades tecnológicas de manuseio, de criação de sistemas, de desenvolvimento de programas e por aí vai, a gente passa a perceber que por trás disso eu preciso de um profissional criativo, um profissional que saiba trabalhar em equipe, um profissional que seja empático, um profissional que consiga de fato e que tenha, na verdade, de fato, características super-humanas, né, que antes não eram tão requisitadas, em algumas áreas sim, mas que hoje eu acho que mais para frente vai ser muito mais requisitado, porque toda a parte de atividades, ela vai ser, atividade repetitiva, por óbvio, ela vai ser feita por uma máquina, né? Então, eu preciso que seja, que esteja presente naquele ser humano o que a gente tem de mais humano, mais humanizado, digamos assim, né? Isso. Era só uma aspas aqui, vai lá, Priscila. Mas é isso mesmo, Paloma. E, desculpa, Priscila, só para concluir, te entrego. Mas é isso mesmo, é assim, é o que o mundo, né, voltando para um mercado que eu atuo, que é o mundo corporativo, é assim, você tem a hard skills, a hard skill, que você vai lá e você aprende com um curso profissionalizante ou com qualquer outra coisa mais do lado técnico, mas o que você precisa cada vez mais é assim, que soft skills você precisa estar desenvolvendo, e mais do que isso, assim, o que é que eu preciso alinhar isso com a cultura daquele local que eu estou, sabe? Então, isso é por isso que eu falo, esse momento eu acho e eu entendo que para minha família, trazendo a minha realidade, ele foi um momento de crescimento e de mostrar para a Camila assim, olha, você precisa se adaptar, você tem uma ideia já de alguma coisa do mundo corporativo, e o mundo corporativo é esse que você tem que desbravar, né? Você vai precisar enfrentar vários desafios para você atingir o conhecimento e atingir o que você precisa. E mais do que isso, assim, para o que você precisa, que habilidades comportamentais você precisa estar buscando para estar aprimorando? Desculpa, Priscila. Não, sem problema. É bom que até complementou, viu, Tereza? O que eu ia falar. Sobre essa questão, né, do aproveitamento, né, do processo de aprendizagem em si, a gente não pode deixar de esquecer as crianças com os transtornos de aprendizagem. Muitas não conseguiram dar continuidade a esse processo de aprendizagem por conta das aulas remotas, né? Então, por mais que as famílias tivessem aí um grande esforço, né, de permanecer com algumas terapias online, poucos tiveram esse crescimento, né? Como seria se a gente fosse fazer uma comparação de como eles teriam um ganho se estivessem no presencial. Então, por outro lado, muitos adolescentes com, às vezes, um transtorno social, teve já um ganho aí dentro do processo, porque estando em casa estaria mais acomodado e não precisaria socializar. Mas aí a gente perde quando a gente precisa, de alguma forma, investir nessa socialização.
E aí, quando a gente coloca, né, como é que vai ser? As escolas, elas vão precisar, de alguma forma, pensar em como vai ser a avaliação desses alunos. Como é que será essa avaliação? Essa avaliação, ela vai poder ser igual como era antes? Eu acredito que não. A escola ela vai precisar também mudar um pouco a forma de avaliar e de ver esse aluno, né, dentro desse processo de aprendizagem também. E aí, principalmente, quando a gente fala dos transtornos de aprendizagem das crianças que são portadoras do TEA, a gente vai precisar ter um olhar, enquanto escola, muito mais humanizado, né? Então, qual foi o ganho disso tudo? A gente teve um ganho aí, como vamos precisar, de alguma forma, e eu acho que a gente já começou a aprender, a dar valor ao outro nas nossas vidas, né? A dar valor à pessoa presente ali. Então, eu acho que para mim, até enquanto pessoa, foi muito rico esse aprendizado que eu tive nesse processo de pandemia. Eu acho que é o grande ganho, né? Dar valor àquele que está ali perto de você e que talvez na correria do dia a dia você não tinha tantas trocas. Perfeito, Priscila, perfeito. Eu acho que aí já puxa a nossa última pergunta para a gente terminar aqui, fechar com chave de ouro, né? Utilizando de novo o jargão aqui, mas enfim. Quando isso tudo passar, né? Quando a gente puder dizer assim, acabou de fato. O que é que a gente pode pensar de, assim, do que é que vai permanecer, do que a gente está vivenciando, né? O que é que vai permanecer pós-pandemia, né? Quando acabar isso. Não só do ponto de vista das relações, mas o uso tecnológico, a experiência tecnológica. O que é que vai fazer sentido continuar, porque a gente quer que continue? O que é que vai fazer sentido continuar porque precisa continuar, mas não necessariamente porque a gente quer que continue? E o que é que a gente de fato vai querer que não continue de jeito nenhum, que a gente tire de cena, que assim, foi só naquele momento, é o que agora temos, né? O que temos para hoje, e pronto, né? Como é que vocês. Ou será que a gente volta de fato ao que era antes dessa pandemia começar? Assim, volta lá a fevereiro do ano passado. O que é que vocês acham? Tereza, me conta. Então, em relação à questão da tecnologia em si, eu acho que a facilidade, né, o quanto que cada pessoa assimila, óbvio que aí é algo a ser analisado, mas a facilidade do conhecimento, sabe? Então, a questão dos deslocamentos, por exemplo, então, antes das provas, uma semana antes, por exemplo, no caso específico de Camila, tá? Os professores, as revisões, refazer algumas questões, discutir isso com muito mais gente, com outras pessoas que não só a turma que ela já estava habituada. Então, isso eu acho que e a facilidade, né? O tanto que tem de lives, de conhecimento. Eu falo da questão da gestão do conhecimento em si. Então, eu acho que isso não pode dizer assim, Camila não pode dizer que não conseguiu ou aprofundar ou estudar tal tema por falta de alternativas. Então, eu acho que isso foi algo que foi positivo para dizer assim, despertar, né? Antes, talvez, só existisse ou um canal, ou então vamos estudar em grupo, e eu acho que a questão nesse momento da pandemia, o uso da tecnologia de uma forma benéfica, né, quando ela é bem utilizada, óbvio, eu acho que isso foi algo que foi positivo, né, para discutir nos grupos, para fazer pequenos grupos, aquele que era mais tímido, então também trouxe esse poder da contribuição, porque no presencial tinha mais dificuldade e no caso, sendo online, teve mais facilidade e conseguiu participar. Agora, lógico que, assim, o que a gente não quer mais, eu acho que é a insegurança e a coisa do distanciamento, né? Eu acho que o que a gente, né, falando,
de novo, não só do nosso núcleo, mas a forma como a educação aqui, né, de casa, o não abraçar, o não contato, o não afeto, sabe? E isso eu acho que assim, é o que foi mais difícil, sabe? Chegar na escola, por exemplo, e não poder abraçar um amigo, não poder abraçar uma amiga, não poder abraçar um professor, uma professora, a coordenação, né? Eu acho que sentir esse acolhimento, não só com as palavras, não só com o olhar, mas com afeto, nós somos do toque, né? Do toque no sentido do abraço, né? Do afeto, da demonstração do afeto. Então, na minha percepção, eu acho que isso é algo, falando como mãe, né? Isso é muito difícil. Para Camila, com certeza, em relação, como mãe, na minha percepção como mãe, em relação aos amigos, às amigas, e considerando meu filho de 9 anos, eu acho que sentir também esse afeto, essa preocupação, esse estar com você, dos professores e das professoras, isso faz uma diferença muito grande, né? Não só da palavra, não só do olhar, mas do toque, assim, de chegar e o acolher, sabe? E isso eu não gostaria, assim, o que é que você quer? Chegar em fevereiro e não ter mais esse distanciamento e essa falta da demonstração do afeto. Eu acho que isso é o que foi mais difícil. Da tecnologia, não, eu acho que a tecnologia, cada vez mais a gente vai sim ser utilizada, vão existir os limites, como a própria Catarina e a Priscila, vocês trouxeram. Óbvio que a gente precisa flexibilizar, e passando tudo isso, a gente vai voltar, né, e ver a qualidade do tempo, a quantidade e a qualidade desse tempo dedicado à tecnologia, mas também é algo que vem assim para contribuir, né? Hoje Camila pode ver qualquer questão para o Enem, né, qualquer revisão em qualquer universidade de qualquer estado, então acho que tirar dúvidas em relação ao que ela precisa em relação a qualquer local, então acho que essa quebra, isso foi benéfico, né? Maravilha. E aí a gente ressalta que isso é um contexto, né, Tereza? Como você falou, como Sim, Camila falou, como Catarina ressaltou, Priscila sim, também, isso é um sim, contexto, né? É contexto. um local de fala, porque aqui na Placa Mãe, por exemplo, a gente fazia um trabalho de ir até as escolas para disseminar um conhecimento sobre cyberbullying, sobre proteção de dados, sobre empatia no meio digital, educação digital como um todo. E aí, com a pandemia, a gente teve que parar, né? A gente teve Sim, que parar porque, querendo ou não, a gente sabe que a grande parte dos estudantes da rede pública não tem o acesso à internet, né? Então, a gente teve que dar uma freada aí para não ter esse prejuízo, digamos assim, não afetar sim, essa parte da sociedade, né? Mas, sim. Priscila, me conte, o que é que você acha aí, Priscila? O que é que fica, o que é que não fica, como é que tu vê isso? Pois é. A gente vai ter aí um grande conhecimento no sentido de, e reconhecimento também no sentido da regulação das emoções. Como a gente vai manejar essas emoções daqui para frente, né? Como é que, no senso comum, como é que a gente vai controlar essa emoção que ficou tão bagunçado, que tudo ficou tão vulnerável? E aí, o manejo disso, a gente vai precisar ter o maior cuidado. E quando sentir que realmente desequilibrou de uma forma que não está conseguindo dar conta, procurar ajuda, né? Ajuda profissional mesmo nesse sentido. Então, o uso, né? O tempo de uso da tecnologia, a gente acredita, como eu tinha falado antes, que vai permanecer e a adaptação disso vai precisar, em cada contexto familiar, ser estruturado, né, os combinados e tudo, pensando que cada contexto familiar tem seus valores e suas regras, pensando que não existe uma receita de bolo, né, Teresa, como você falou, mas que é preciso ser respeitado, entende? Não adianta querer fazer um tempo de uso se os pais também utilizam da tecnologia de uma forma um pouco mais exagerada. Então, não desequilibra, entende?
Se você fala para o seu filho não ter, e você tem esse uso exagerado. Então, tudo isso vai precisar aos poucos, não vai ser da noite para o dia, vai precisar aos poucos, as famílias equilibrando, chegando aí no limite ao fim de tudo, né? Do que pode fazer, do que pode combinar, de que forma vai poder estruturar isso. E aí, quando a gente fala assim, o que não poderia ficar, de fato, o toque, né? Essa questão. Travou para vocês também? Oi, estão escutando? Agora voltou. Estão escutando? Deu uma travadinha Sim. aqui para mim. E aí, essa questão em relação ao toque físico, ao poder abraçar, né? A gente vai precisar também reaprender como é que a gente vai fazer isso de uma outra maneira. É isso. Perfeito, Priscila. Camila, me conta, o que é que você vai querer que fique e o que é que você vai querer que saia da sua frente quando isso tudo acabar? Eu quero que, assim, o que fique é o que a gente já tinha, usa a tecnologia e não vai parar, é isso mesmo. As coisas, assim, a gente teve um avanço, né? E cada vez mais plataformas, mais informações, update de muitas coisas. Então, assim, muito acesso. Lembrando que para a gente que tem o privilégio, a gente realmente consegue ter acesso a muita coisa. É o que minha mãe disse, que assim, o que eu quiser ter, se eu quiser ver uma aula de um assunto específico, eu consigo. Eu não preciso depender especificamente de um professor. Não, eu consigo acessar outras plataformas, eu consigo acessar vídeos e resumos que tenham isso, que podem proporcionar isso para mim. O que eu quero que vá embora é isso mesmo. Ai, de não poder encostar em ninguém, ai, de longe. Eu quero chegar perto, eu quero poder conversar normal, eu quero poder abraçar, quero poder ser que nem antes, eu quero voltar a ter esse contato, sabe? Quero isso. E o que veio para ficar é isso, o avanço da tecnologia que a gente sabe que não vai parar, é isso mesmo. E que ainda bem, né, que estão surgindo novas coisas para a gente que vem facilitando cada vez mais a nossa vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Catarina, me conta, a partir dessas falas. Eu fico pensando, né? Elas falando e só me vinha na mente a canção de Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, não adianta, a gente não vai. Acabou a pandemia e a gente volta à vida exatamente igual como era, porque a vida ela é algo em movimento, Mudou, né? né? Então, a vida mudou, exatamente. Então, Mudou. coisas como, por exemplo, eu fico lembrando assim, quantas vezes na minha vida eu viajei para participar de uma banca e voltei para casa, né? Coisas que eu acho que isso não vai mais acontecer agora, porque são coisas que podem, de fato, ser substituídas pela tecnologia e a gente, né? Esses eventos que a gente está participando, né? Então, muitas coisas eu acho que elas vão permanecer, né? Então, acho que o mundo não vai mais ser como era antes. A gente tem que ter cuidado apenas para repensar um pouco o que é que a gente está usando agora, porque facilita a nossa vida, ou o que é que a gente está usando agora, porque que de fato é importante, o que é fundamental, né? Resgatar as relações interpessoais, que eu acho que elas são fundamentais, né? Me preocupa muito quando a gente vê estudos sobre adolescente e tecnologia, quanto mais tempo o uso de tela, maior o sentimento de solidão, né? Parece que a gente está sempre acompanhado, mas a gente está sempre sozinho, né? Então, esses elementos precisam ser retomados, né? E reorganizados. Eu penso que cada momento precisa de uma rotina. Eu acho que a rotina é fundamental, né? Essa ansiedade que a gente ficou, sobretudo no começo da pandemia, né? A gente fala agora, parece até que a pandemia já está mais adaptada, né? A gente já tem outra dinâmica, mas quando a gente estava ali em março, a gente não sabia como viver em pandemia. A gente não foi ensinada a viver em pandemia, os professores não foram ensinados a dar aula em pandemia, né? Então, a gente não aprendeu. E como a gente não aprendeu, a gente ficou aqui, né? Tentando aprender. Então, eu fico pensando, Paloma, que eu acho que o que fica é essa oportunidade de a gente se reinventar. Eu acho que isso é importante, a gente aprender, né? Se reinventar. E o que
precisa estar pós-pandemia é a necessidade de repensar quais são os elementos que essa pandemia demonstraram para a gente, né? Demonstraram para a gente o quanto a gente precisa pensar de forma coletiva. Isso, para mim, foi o que ficou muito nessa pandemia, né? A vacinação é um projeto que é coletivo, o uso de máscara é um projeto que é coletivo, a miséria é um projeto que é coletivo, a gente precisa se engajar. Então, eu penso que o que precisa mudar quando essa pandemia for pelo menos controlada, né, a gente pensar numa escola e pensar num modelo formativo em que esse valor da coletividade seja central nas nossas relações, né? Eu penso que, nesse aspecto, as relações tecnológicas elas são muito prejudiciais, né? A pandemia ela evidencia isso, né? Eu acho, fiquei brincando com Tereza, dizendo que eu queria trazer a pequena dela para mim, né? Porque é difícil a gente ver adolescentes. O adolescente já é mais egocêntrico, né? Já é mais da sua tribo, do seu gueto, do seu universo, ele já tem essa característica. E é bonito a gente ouvir Camila dizer para a gente assim, a nós que temos privilégio, né? Ela se reconhecer que ela faz parte de uma determinada camada que não é de modo nenhum a maior, né? O que essa pandemia mostrou para a gente é o abismo imenso que existe no nosso país, né? A inclusão e a acessibilidade ficaram muito latentes para a gente pensar, né, nesse contexto, mas a gente entender que é preciso ressignificar a vida, ressignificar o acesso, porque até isso é complicado, né? Esse tempo de pandemia, quantas coisas como a rede cresceu, né? Como a produção de conhecimento cresceu, a produção de conteúdo cresceu, como o acesso ao conteúdo cresceu, mas a gente vai pensando também cresceu para quem, né? Quem é que teve acesso a tudo isso? Quem é que pôde usufruir de tudo isso? Quem é que pôde, né, se beneficiar com tudo isso? Então, o meu desejo, né, que eu tenho dificuldade em falar em pós-pandemia, porque eu não estou querendo criar essa expectativa, né, de que isso vai acabar, mas quando a gente estiver convivendo com a pandemia mais controladamente, que a gente possa olhar para esse projeto de coletividade e pensar na sociedade que é de todos, né? Pensar no mundo que é de todos, pensar em alternativas para todos, que são singulares, porque as necessidades das pessoas são únicas, né? Então, a gente precisa olhar, mas olhar para essas singularidades e para esse coletivo, sempre simultaneamente, né? Não é algo simples, mas eu tenho muita esperança nessa geração que a gente educa, né? Quando eu vejo o discurso de Camila, quando eu vejo essas crianças, esses dias, eu fui falar com meu filho sobre uma situação específica e ele me respondeu assim, mãe, eu não sou um homofóbico. E eu disse, nossa, né? Ele tem 9 anos e ele me veio com essa resposta, mãe, eu não sou um homofóbico. Então, veja, eu fico feliz quando eu vejo que essa é uma geração que pensa diferente, né? Que pensa mais acolhedora, é mais engajada com os projetos coletivos, né? Então, eu tenho muita esperança, Paloma, que a gente consiga sair deste contexto tão adverso que a gente vive com esse espírito de coletividade mais desenvolvido, né, mais aguçado. Que bom, que bom. Eu tenho essa perspectiva também, Catarina, que a gente tenha em mente sempre essa palavra coletividade, né? Que eu acho que isso já consegue desmembrar ou dar ensejo a várias outras questões que antes a gente não prestava atenção. Seja a conexão que a gente consegue fazer com os nossos que estão debaixo do mesmo teto, seja a coletividade no sentido do geral mesmo, da sociedade como um todo, do Brasil, do mundo, de tudo. Eu acho que esse é o principal ponto. Gente, eu queria agradecer demais a vocês. A gente está quase 2 horas aqui conversando. Acho que a gente conseguiu construir bastante, né? Mas precisamos finalizar essa conversa, tá? Pelo menos por hoje. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer a Catarina pelas palavras, Priscila, Camila, Tereza. Todos vocês foram maravilhosos e trouxeram para a gente contribuições incríveis, cada uma dentro do seu espaço, cada uma dentro do seu local, cada uma com a sua fala. E como a gente consegue construir um debate respeitoso, né? E que consegue promover essa cultura, porque querendo ou não, a gente
a gente hoje na Placamém, a gente está muito com uma bandeira de construir uma cultura de proteção de dados, construir uma cultura de educação digital. E isso que a gente está fazendo aqui é construir uma cultura, porque a gente entende que não adianta a gente não educar, não entender, não visualizar a coletividade, não entender como a coletividade funciona, os valores imbuídos nessa coletividade e as diferenças sociais, ou diferenças como um todo imbuídas nessa coletividade, não adianta a gente não entender isso e utilizar a internet, né? A gente precisa entender isso para utilizar melhor as tecnologias, porque querendo ou não, a gente tem o meio ambiente digital como uma extensão do nosso contexto físico. É uma continuidade, se não já uma simbiose perfeita, né? Mas querendo ou não, é uma continuidade. Então, organizar os valores e a cabeça aqui termina organizando também o nosso meio ambiente digital. Então, muito obrigada por vocês terem se disponibilizado, terem tirado aí quase 2 horas do tempo de vocês, cada uma com suas prioridades e suas questões dentro de casa, porque eu sei disso, né? Aqui também são dois, e aí fica ali, né? Bate na porta, e aí, terminou, e aí, quem tá falando agora, né? Então é isso. Então, obrigada. Abro então aí para vocês darem as últimas palavras, se despedirem. E é isso. Também agradeço, Paloma, o convite. Foi, assim, muito enriquecedor essa troca nossa, né? E aí eu deixo uma palavrinha que Cortella usa muito nos debates dele. Vamos esperançar. Né? Recentemente eu fiz um post no Instagram falando justamente sobre o esperançar. Né? Então não vamos ter medo do esperançar. Muito obrigada e uma boa noite. Quem segue? Eu também agradeço, Paloma, agradeço o convite, a oportunidade, né, de conversar com outras pessoas, de pensar outras coisas, né, de ouvir as demandas de outros lugares. Acho que isso é super importante, né, para a gente ir podendo se construir mesmo como sujeito. E acho que a gente precisa, de fato, olhar para esse mundo, como Priscila falou, né, esperançando, acreditando, investindo, agindo. Né? Então, que a gente tem a oportunidade de ir se ressignificando sempre para que a gente possa ser melhor para a gente e para os outros, né? Para o mundo. Então, muito obrigada e foi muito bom conhecer todos, em especial Camila. Vou cuidar de Camila, viu, Catarina? Para você não passar e não roubar. Eu só tenho Isso, 3, gente. quem tem 3 tem 4. Não, não. Então, é agradecer também. Acho que é um momento, né, de estar crescendo, né? É aquilo que eu falei, né, no início, de aprender a ser mãe o tempo todo, ouvir vocês e ver Camila, assim, é muito gratificante, né? Eu não posso deixar de corujar, porque meu papel aqui, eu estou nessa cadeira de mãe, e ver a evolução, o desempenho dela numa primeira live, e ver o amadurecimento e o equilíbrio, com certeza é você olhar para trás e ver que esse caminho, que se existe um caminho certo, então é isso, é o que se chama. E como eu gosto muito de Cora Coralina, eu queria terminar com uma frase dela, né? Agradecer demais a todos e a todas, e terminar com essa frase dela que ela fala assim: não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Então, eu acho que é isso que a gente tem feito, seja na nossa família, seja com nossos amigos, na vida, eu acho que a nossa família tem feito isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Ah, obrigada. Foi ótimo, eu adorei. Minha primeira live, né? Amanhã disse. E foi muito legal. Foi muito legal também ver como cada uma de vocês percebem um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo nesse momento, né? Ver também a visão de manhã foi legal. Foi muito bom. Gostei bastante de conhecer um pouquinho e realmente entender um pouquinho da opinião e de como vocês pensam um pouco. E para mim, nesse meu período de formação, é muito importante isso. É muito importante eu ter
poder conhecer essas pessoas e poder também viver momentos assim, principalmente nesse momento. Foi ótimo. Ah, gente, obrigada. Então, a gente se despede, né? Fiquem ligados que esse mês ainda vai ter live, tá? Acho que, se não me engano, aqui é porque eu não estou com o cronograma agora, mas se não me engano, vai ser uma live específica sobre sexo, adolescência e virtualidades, para que a gente possa entender um pouquinho, né? A partir dessa figura, agora estamos no digital. E agora, o que fazer, né? Já que a gente tem também esse ponto da sexualidade e da adolescência que a gente precisa desenvolver de alguma forma, é um processo de desenvolvimento e como é que o tecnológico está envolvendo isso. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Conto com vocês nos próximos momentos que a gente tem. E é isso. Um cheiro bem grande.